Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje do nosso programa é o papel da psicologia na reabilitação de pacientes com lesão ou alguma doença limitante. E quem aceitou conversar com a gente sobre esse tema é a Maria Cristina Vitti Vieira, psicóloga do Luci Montoro, que gentilmente está aqui com a gente para bater esse papo. Cristina, obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Eu que agradeço, Jaqueline, essa oportunidade. Cristina, esse assunto é muito interessante. Eu acho que a gente tem que falar um pouco desse trabalho de outros profissionais dentro do ambiente institucional, hospitalar, institucional, como o Luci Montoro. E a psicologia é muito importante. Qual é o programa de reabilitação que o Luci Montoro apresenta de uma forma geral? Então, o psicólogo atua no Luci desde o início, quando o paciente chega. A princípio, a gente faz uma triagem, né? Nós chamamos de triagem, mas ela é multiprofissional. Ou seja, todo o trabalho no Luci Montoro tem uma equipe multiprofissional e o psicólogo faz parte dessa equipe. Então, inicialmente, nós temos uma triagem, mas ela é muito específica, ou seja, é feita pelo serviço de psicologia, pelo assistente social e pela médica fisiatra. Então, o psicólogo vai atuar e vai se interessar pela história daquele paciente. E, para isso, todos nós precisamos receber muito bem essas pessoas, porque são pessoas muito sofridas, que de uma hora para outra mudou, teve a vida muito mudada, a vida interrompida. Vira de cabeça para baixo. Vira de cabeça para baixo e, assim, mexe como um todo. Embora, assim, a pessoa sofra um acidente, tenha uma perda motora grave, né, e interfira nas funcionalidades, né, dela, no andar, no falar, assim, afeta também o emocional. Né? Então, o psicólogo, desde o início, ele recebe essa pessoa, ele personaliza os atendimentos, né? E começa a perguntar sobre a história dela. Né? Então, isso é um primeiro momento. Daí, num segundo momento, após ele passar em consulta com o médico fisiatra, o médico vai ver o que é necessário para esse paciente. Então, dá início a um programa de reabilitação, onde ele vai estar no Luci toda semana, 1, 2 vezes por semana, num período, e ele vai passar pelos diferentes profissionais, entre eles o psicólogo. Sim. E nesse processo, nessa etapa de atendimento dentro da psicologia, quais são os níveis de atendimento? Seria de adaptação, de recuperação desse paciente, da saúde mental dele? Como que esse paciente chega no Luci Montoro? Então, ele chega com esperança, mas ao mesmo tempo desesperançoso? Eu penso que num primeiro momento esse paciente chega muito sofrido, entristecido, muitas vezes revoltado, angustiado, né, com muita ansiedade, né, com sintomas depressivos, né, e que aí a maneira como ele vai ser acolhido faz muita diferença. E não só pelo psicólogo, como desde a porta da entrada, pela pessoa que recepciona, né, pela recepção, né, pelo o segurança da porta, né, como ele vai ser tirado da maca e para a cadeira. Então, isso tudo ele vai ver que a vida pode, a partir dali, ter uma mudança muito grande, mas ele pode ser recebido e pode abrir outras portas para ele começar a ter um olhar diferente sobre tudo aquilo. Né? E acho que a esperança é uma coisa muito importante que vai permear todo o processo de reabilitação. Sim. O psicólogo, ele entra com um suporte, com um apoio, acolhimento e também faz com que o paciente entenda todo esse turbilhão de sentimentos que ele está passando. Isso é no decorrer da reabilitação, né? A princípio, a gente faz o que chamamos de um psicodiagnóstico, para a gente avaliar o que está acontecendo com ele, né? O que ocasionou, que funções foram prejudicadas, né? Como que está o psiquismo desse paciente. Então, a gente como se fosse fazer um levantamento do psiquismo e do cognitivo desse paciente. A partir do que a gente avalia, então a gente estabelece um plano terapêutico para ele. Então, ele vai para uma psicoterapia individual, vai fazer parte de um grupo psicoeducativo, ele vai ter orientação. E a família?
como que essa família vai ser acolhida? Então, a partir daí, a gente estabelece um plano de atendimento para ele, onde a gente realiza uma psicoterapia breve. O que significa isso? Com um tempo definido e com um foco voltado para as questões da reabilitação, em que a gente estabelece metas de atendimento. Né? Vamos trabalhar as perdas, vamos trabalhar o luto, porque é um luto no sentido de ele ter perdido, né, muitas das funções, muitas profissionais, né, o papel dele na família que vai mudar, na sociedade, né? Então você vê, não só a questão física, né, como mexe com um todo. Então a gente vai trabalhar com isso e também com as estratégias de enfrentamento. Como que ele vai enfrentar tudo isso, né? E com as expectativas que ele tem. Né? É um reaprender a viver para esse paciente? Sim, eu acho. Dessa nova situação, condição dele? Sim, eu acho que é uma reaprendizagem, é assim, o que diante de tudo isso, né, de todo esse acontecimento, ele pode crescer. Como que ele pode crescer? Como ele pode encontrar alternativas de viver? Né? E de estar bem, de fazer planos, de fazer mudanças, né? E aproveitar a vida da maneira que for possível. Você diz nas técnicas terapêuticas que vocês utilizam, então, tem a terapia individual, em grupo. Quais as outras atividades que vocês aplicam? A gente trabalha com psicoterapia individual, né, com esse paciente com tempo definido, como eu te falei, tem uma meta, ou então em grupos, né, grupos de orientação. Então, nós temos o grupo, por exemplo, de pacientes com fibromialgia, que são dores crônicas, né, e que incapacitam os indivíduos, por exemplo. Então, nós trabalhamos com a questão da psicoeducação, com orientações, né, com formas de ele descobrir o que afeta para ele ter aquela dor do ponto de vista emocional. E a gente sempre integra os atendimentos com os demais profissionais que fazem parte da equipe. Né? Então, isso é uma das possibilidades. Nós trabalhamos também com os grupos de orientação, com aqueles pacientes que não podem estar toda semana, e a gente vai orientando uma vez por mês, né? Quando eles podem comparecer. Então, vai depender muito assim do que ele necessita, né? E o que a gente tem enquanto retaguarda para estar com aquele paciente. Cristina, e quais são os pacientes que podem ser atendidos pelo Lucy Montoro? E são pacientes que, por algum motivo, tiveram uma sequela física, ou seja, pacientes que tiveram um AVC, ou popularmente que a gente sabe que é o derrame, pacientes que sofreram um acidente automobilístico ou motocicleta, que a gente tem muitos jovens, então tiveram um traumatismo crânioencefálico e, consequentemente, tiveram uma lesão motora. Né? Uma lesão cognitiva, pacientes que tiveram uma lesão, um traumatismo raquimedular, que vai ficar com as funções prejudicadas, pacientes que sofreram amputação, as dores crônicas incapacitantes. Né? Nós temos também o nosso ambulatório de oncologia, em que os pacientes acabam tendo muita dor, ou então acabam ficando com sequelas na marcha. Então, esses pacientes, eles são atendidos no Lucy Montoro. Então, a gente sabe que, assim, todas as pessoas, né, durante a vida, vai ter uma deficiência ou outra, né, transitória ou permanente. Então, é lá que nós acolhemos esse tipo de paciente. E tanto crianças até adultos em idade mais avançada? Sim. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, não tem limite de idade, mas que tem uma compreensão que possa ser parte desse processo, ser ativo no processo de reabilitação, né? Que possa, porque veja, é um momento que ele fica até nós, então é muito importante seguir as orientações dos demais terapeutas, né? O que o físio orienta, o que o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, então isso é muito importante, né? Que ele tenha um mínimo de contato com a outra pessoa para ele compreender e levar adiante. Ele tem que estar com essa disposição emocional para receber todo esse trabalho, esse serviço. Isso, ele tem que estar, né? E quando você diz paciente ativo.
Isso, ativo no sentido de ele ter a compreensão do que está se passando com ele, né? De ele estabelecer um contato e compreender as orientações que foram ser dadas para ele, é nesse sentido, né? Sim. Cristina, e como é trabalhar? É muito diferente trabalhar com um público infantil ou de um mais adulto, ou não? Independe? É cada um com a sua personalidade, com a história que ele traz? Olha, eu acho que esse é o grande desafio. É muito diferente trabalhar com criança, com adolescente, com adulto, né? Então, a criança, ela fala pelo brincar. Então, a gente trabalha com brinquedos. Nós temos técnicas para isso. O psicólogo desenvolve técnicas para isso. Numa instituição, e com criança, de uma forma geral, a gente tem que trabalhar também com os pais, né? Então, os pais têm que ser receptivos a esse trabalho. Muitas vezes chegam crianças no Lucy para a gente assim, bebês, né? Prematuros, ou então com alguma sequela já congênita, com algum problema congênito que vai dar uma sequela, então a gente atende os pais, que às vezes vem com uma determinada expectativa e o filho vai corresponder não daquele jeito que ele gostaria, mas de um outro jeito. Então a gente também trabalha com os pais, né? Muitas vezes a gente faz uma transição com a escola, né? Então, a gente orienta os professores, né? Então, nesse sentido, é muito diferente. Com adulto, já é o verbal, né? Já em termos de orientação, em termos de reflexão, em termos de viver essa experiência, e sempre é muito importante, Jaqueline, o contato que o profissional consegue estabelecer com a pessoa. Então, assim, tem um autor, um psicanalista chamado Winnicott, né, que ele diz assim, olha, é muito importante você ter a técnica, né? Você ser um excelente profissional, seja fisioterapeuta, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, mas mais do que isso é importante você estar disposto a se comunicar, a você poder se deixar envolver pelo paciente, né? Estabelecer um bom contato com ele. E a gente vê como isso, independente de ser com psicólogo, mas é super importante para os nossos pacientes, né? Ele acreditar que vale a pena. Então, a gente observa que os pacientes, quando chegam no Lucy, muito desamparados do ponto de vista emocional, eles acabam colocando muita expectativa nos profissionais, sabe? Então, assim, é muito importante os profissionais estarem preparados para receber, né? E para poder, por meio disto, das técnicas, fazer esse contato e mostrar para o paciente que a vida vale a pena. Né? E você tocou no assunto da família, com relação às crianças, mas da família de uma forma geral. Vocês também têm esse trabalho intensivo, tem que ser esse trabalho em conjunto com a família. Sim. Né? Porque essa reintegração é na sociedade, é na família, é para o trabalho, é para a vida social como um todo desse paciente. E a gente pode pensar que quando acontece alguma coisa, nesse sentido, principalmente se é uma sequela grave, que a pessoa deixa de andar, o trabalho com a família é muito importante, porque a mudança ocorre num todo. Né? Muitas vezes uma pessoa, um pai que sustentava a família, ele não vai poder voltar. E como que ficam os papéis, né, nessa família? Então, é super importante, inclusive, para a adesão desse paciente no processo de reabilitação. Então, a gente vai pensar num tripé, no psicólogo hospitalar e na reabilitação, que a gente trabalha com o paciente, com a família e com a equipe. Né? Então, nesse sentido, é um diferencial. É um diferencial. A psicologia nessa área da reabilitação é uma área recente? Qual a história? Quando começou? Não é tão recente assim, né? Nós temos aqui no Brasil uma história uma das pioneiras psicólogas hospitalares que deu início a um serviço de psicologia, inclusive está viva, ano passado fez 100 anos, doutora Matilde Neder. Ela iniciou o serviço de psicologia no Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Então, na época, foi em torno de 1950, 57, ela iniciou na ortopedia, né, que hoje é o Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, trabalhando com crianças, com adolescentes que faziam cirurgias de coluna, trabalhando com a família, com as crianças. Depois ela foi indo para a área de reabilitação profissional,
né? E trabalhou no atual INREA, que a gente chama, que é o Instituto de Medicina de Reabilitação da Vila Mariana, em São Paulo, né? E que hoje é uma das unidades, iniciou lá, do Luci Montoro, que nós somos uma rede no estado de São Paulo. Nós somos em cerca de mais ou menos 20 unidades no estado de São Paulo, Luci Montoro. Então, a psicologia, ela tem início aí, psicologia hospitalar, e a psicologia enquanto profissão foi em 1962. Então, tudo mais ou menos é nessa época. Quando ganhou maior destaque, né? O SUS, a gente pode pensar que teve uma grande mudança a partir daí, começou a ter mais psicólogos na década de 70, 80, né? E a psicologia foi cada vez mais ganhando fortalecimento no hospital, e hoje em dia tem diversos projetos de lei em que se tem que ter psicólogo na rede hospitalar, né? Então começa daí. E a reabilitação também vem a partir daí, no momento em que a mudança em toda a questão da saúde pública, né, com a implantação do SUS e com a percepção de que assim, essas pessoas não precisariam só ser reabilitadas do ponto de vista físico. Tanto é que hoje em dia a gente fala mais em reabilitação integral, né? Que essas pessoas, por mais que elas tinham mudanças físicas, né, limites, elas também precisariam trabalhar o emocional para elas darem continuidade, para elas serem reinseridas no meio, né? E daí a questão das políticas públicas da pessoa com deficiência, né? De 80 para cá, 1990. Então, o psicólogo também vai ganhando importância, tanto do ponto de vista na psicologia geral, quanto na reabilitação, né? Porque a gente percebe, e cada vez mais esse processo é atuante, é acentuado, que assim, o indivíduo precisa ser visto como um todo, né? Num todo no sentido assim, olha, ele precisa ter diversos olhares, né? E esses olhares serem integrados, né? Então, o psicólogo está aí para dizer assim, ó, vamos trabalhar com os seus recursos. Perda, sim, né? Tristeza, sim, a gente tem que trabalhar isso, mas e aí? Né? Cadê? O que a gente vai mobilizar para você continuar? E a gente passa por uma coisa muito assim do profissional, de uma crença de que assim, olha, vale a pena, né? Da gente acreditar. E quando a gente olha para o nosso paciente e acredita e vê uma coisinha assim dentro dele, lá no fundo saudável, a gente vai puxando. Mas ele tem que se apegar na gente e ir junto, né? Então, a gente tem que despertar isso na pessoa para ela ver assim, olha, eu tenho perdas, mas eu tenho condição disso, eu tenho condição de rever minha vida, eu tenho condição de ser um profissional, olha, eu tenho minha família. E é claro que a família ou a rede de apoio é super importante, né? Porque muitas vezes a pessoa chega, digamos assim, para baixo, entristecida, mas é a família que está ali com tudo, né? É a mãe que acredita naquela criança, né? É a esposa que fala, não, estamos aqui, né? É um filho que vai lá e puxa o pai e fala, não, pai, estamos aqui, vamos em frente. Né? Então, é super importante isso. Ele tem o direito de se sentir frágil, triste, como você diz, mas ele tem que enxergar que há muito mais, né, que ele pode buscar para não se sentir limitado, vamos dizer assim. Não é nem deficiente, a gente não se fala mais, né? Limitado, que há uma limitação, mas há outras ilimitações que ele pode... Exatamente, isso. E descobrir isso. Então, acho que o desafio da gente é muito nesse sentido, da gente caminhar junto, né? Da gente, assim, ficar atento para o ritmo do paciente, que isso é muito importante também, né? A gente não atropelar, a gente não ir antes dele, mas a gente também saber que ele tem o tempo dele. É claro que a instituição demanda um tempo, né? Nos pede um tempo, mas assim, a gente também tem que respeitar o tempo do outro, porque é muito diferente, Jaqueline. As pessoas, às vezes, perder um dedo para uma pessoa tem um significado e, às vezes, para outra que perdeu todos os movimentos tem outro. Então, assim, o ser humano e os recursos emocionais são coisas interessantíssimas da gente trabalhar, porque é isso que a gente vai contar, a visão que ele tem, né? Que perda é essa? Qual que é o significado e o sentido dessa perda na vida? E como a gente pode, por meio do sofrimento, encontrar outros caminhos
e continuar vivendo e ter muitos momentos de alegria, né? Sim. E aí, durante o tratamento, você disse que há um tempo, né? Eu gostaria que você falasse normalmente quanto tempo dura, lógico, depende de cada paciente, mas essa relação também com os outros profissionais. O psicólogo acaba levando, olha, o paciente está nessa situação emocional, por isso não progride, ou está progredindo. Sim, como eu te falei, né, a gente trabalha também muito com a equipe, né? E em equipe. O Lucy Montoro tem uma equipe de multiprofissional, de fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionista, educador físico, assistente social, médico fisiatra, que é a especialidade que coordena toda a equipe, e que, assim, nós integramos os conhecimentos. Além de ser uma equipe multiprofissional, ela atua interdisciplinarmente. O que significa isso? A gente troca. Então, tem o olhar do fonoaudiólogo, o olhar do fisioterapeuta, do psicólogo, mas o paciente é um só, e é da instituição. Então, a gente tem que integrar, a gente tem que trocar visando aquele paciente ali naquele momento, né? O que a gente pode oferecer, né? E o que significa reabilitação para aquele paciente, né? Até onde é possível a gente caminhar com ele, né? Como que a gente pode dar asas para ele voar, né? Então a gente integra muito esses nossos conhecimentos, né? E isso é fundamental. Sim. E tem muito paciente que nunca teve a experiência de um atendimento de psicologia e quando chega ele se surpreende, não sabia que a psicologia poderia ajudar tanto. Normalmente quem pede os atendimentos, quem faz as prescrições são os médicos, né? Que são os coordenadores, né? E às vezes ele percebe que precisa, ou então alguém da equipe, né? Ou então o próprio psicólogo durante a triagem já fala, olha, vai necessitar, mas a maioria necessita, né? E sim, e muitas vezes eles chegam assim, não gostam de psicólogos, né? Eles nunca chegam lá para psicologia, eles chegam lá para tratar de fisioterapia. Geralmente são as terapias físicas. Mas daí ele percebe que um outro vai muito do contato que você estabelece no sentido assim de falar, olha, estou aqui para te facilitar, para te auxiliar. Né? Então, é tudo que diz respeito àquele momento da vida, ao sofrimento dele, né? E o que ele pode fazer, com quem que ele pode contar para mudar, né? Para encontrar outros caminhos para ele continuar a vida dele. É um processo muito doído, né? A gente tem que estar disposta a estar junto, né? A olhar e também ter um querer nosso para auxiliar, né? Mas é um processo muito gratificante, né? E você me perguntou, inclusive, do tempo, né? O tempo, normalmente a gente estabelece um tempo de 3 meses, né? Mas nunca é um tempo justo, assim, a gente geralmente refaz esse contrato, né? Nós temos as nossas reuniões, né? Que a gente estabelece as metas principais e vai reformulando. Olha, eu preciso de mais 3 meses, eu preciso de mais um tempo. Olha, nós precisamos ver isso. Esse paciente está respondendo de tal forma. Então, a gente vai conversando sobre isso. Né? Sim. Cristina, eu estava olhando alguns depoimentos de pacientes quando recebem alta e é muito emocionante o que eles escrevem. Eles falam assim que é uma transformação, né? Por exemplo, tem aqui, deixa eu achar aqui onde eu anotei, olha, quero agradecer a cada um dos profissionais que me fizeram entender que a reabilitação começa dentro de nós, dentro da nossa mente e coração. Precisamos enxergar a vida com bons olhos para que tudo dê certo e conseguir mais resultados. É lindíssimo, sabe? Devolveu a vida para a pessoa, sabe? Agradecem o cuidado, o carinho, o amor ao próximo, a evolução física, né? Sair de muleta, sair de cadeira de rodas, né? É emocionante, é emocionante. Aqui no Lucy descobri que muitas pessoas têm deficiências, mas todos somos iguais. Temos necessidades diferentes, mas continuamos iguais aos outros. Temos que ser tratados com o mesmo respeito. Eu acho que isso daí é lindo, né? Eu acho que
É isso que faz eu acreditar cada vez mais que vale a pena um trabalho desse. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham lá, você vê esse gosto pelo trabalho lá. E eu acho que isso é muito particular, é muito do Lucy, né? E assim, as pessoas, a gente fica muito contente quando um paciente, sabe, vê uma outra perspectiva. Você chegar na maca, né, totalmente dependente e sair de um outro jeito, né? Sair com alguma habilidade, porque a gente tem um setor lá também de emprego apoiado, que a gente trabalha, como é esse a gente faz uma transição, né? Temos profissionais que auxiliam os pacientes com alguns cursos profissionalizantes, né, de empreendedorismo e depois fazem a recolocação desses pacientes em mercado de trabalho, né? Então, isso é muito gratificante. Isso é num momento em si que já trabalhamos um todo, chegamos a um ponto da reabilitação que é possível, né, entrar nesse processo. E quando essa pessoa, no depoimento, fala que a reabilitação está dentro, eu acho que isso é muito assim, é isso mesmo, no sentido que, assim, olha, a gente tem que acreditar que é possível transformar. Né? E quando eu vejo um paciente ali na maca, e assim, é muito interessante porque eu participo da triagem há 12 anos já, né? E eu adoro fazer a triagem porque são histórias muito diferentes, né? Então, o psicólogo, acho que uma das primeiras coisas que precisa ter é gostar de escutar, né, as histórias, né? E são histórias muito diferentes. E quando a gente recebe o paciente, a gente recebe com o nome, a gente chama fulano, como é que tá? E sabe, eles se sentem assim muito bem recebidos e quando começam a contar a história e ver que você tem interesse, né? Eu acho que já começa a mudar a partir dali, né? Ele já começa a ser olhado como um todo. Não é só doença, não é só deficiência, não. E a proposta do Lucy é exatamente isso, né? Você ser olhado num todo, o paciente. Daí acho que entra a psicologia, né? Que é importante, né? Muitas vezes eles falam assim, mas por que eu tenho que ter psicólogo? Né? E a gente, no decorrer do processo, conversando, ele vai conseguindo perceber que, assim, se ele não adquire uma força interior e se ele não acredita na capacidade de transformação, não adianta. Em conjunto fica mais fácil essa travessia, não é? Isso, exatamente. E pode ser uma travessia de grandes descobertas, né? De dor, mas de grandes descobertas também. Sim. Né? Bom, então só para a gente encerrar o Lucy, o serviço do Lucy, quem tem interesse, quem está buscando esse auxílio, aqui em Rio Preto. Então, pode nos procurar, né? O endereço está na tela. Pode nos procurar. A via aqui em Rio Preto é você ir numa UBS. A UBS te encaminha para o especialista e, consequentemente, vai te encaminhar para o Lucy Montoro. Pessoas que têm alguma sequela física, né? Pessoas que estão com uma dor crônica, crianças, né? Que nasceram com algum problema congênito do ponto de vista motor. Nós estamos lá dispostos a te receber e é uma jornada assim muito interessante, de muitas descobertas, para você descobrir que, apesar de toda a perda, né, vale muito a pena viver e que a gente pode descobrir isso junto e fica mais fácil. Eu acho que a gente está falando sobre esse assunto, não é só para quem está vivendo essa situação toda, né, de lesão ou de uma doença limitante, como Parkinson, Guillain-Barré, né? Isso. Mas também, como você mesmo disse no começo do programa, todos nós em algum momento vamos precisar de uma reabilitação, não é? Exatamente, todos nós vamos precisar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador sobre essa sua experiência toda numa instituição tão bonita, forte, com um trabalho tão importante na nossa saúde, na nossa área da saúde. Acho que eu queria dizer para as pessoas assim que nada substitui o encontro humano. Né? Que por mais técnica que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, a possibilidade de você encontrar com o outro e você se dispor a olhar para o outro e ver uma coisinha lá dentro, uma sementinha que possa ajudá-lo a estar mais alegre, aproveitar mais a sua vida, eu acho que isso vale muito a pena.
Cristina, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco. Era uma convidada que fazia tempo que eu queria trazer para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada mesmo, de coração. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, muito obrigada por sua companhia. Se você quiser assistir novamente este programa, ele está no nosso canal no YouTube. É só procurar a TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Tem diversos programas, diversos temas interessantes para a gente manter a saúde e viver bem e melhor. Muito obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!